O Thiago tá falando. Ô, Lore apareceu! Peraí, depois que eu derrubar o celular. Uf, Gente, desculpa. Caramba, eu passei até perfume para aparecer aqui, meu. Como assim? Desculpa. imagina, Não sei imagina, por quê. Lore. Não sei o que Eu, aconteceu, tá bom? fique em paz, fique em paz. Então vamos lá. Lore, seja bem-vindo para esse nosso Papo Cabeça. Obrigado por aceitar. Eu sei que, mesmo nessa pandemia, nós temos nossos afazeres, nossas coisas, você reservou esse tempinho aí para papear com a gente. Então eu quero agradecer aí, de coração, reservar esse tempo aí. É... Já vou direto para nós ganharmos, aproveitar o tempo. Com Tá, quem certeza. é a Bora Lore? lá. Quem é a Lore? Eu sou, eu sou uma pessoa que dou aula de química de vez em quando, me divirto fazendo essas coisas. Tô brincando. Eu sou uma professora de química que escolheu essa profissão. Não estou aqui por acaso, não foi aconteceu na minha vida, eu fui atrás disso. Eu amo ensinar, adoro dar aula, acho que com o tempo eu ainda vou ser muito boa nisso, porque eu não acho que eu seja muito boa, acho que eu estou crescendo em relação a isso, vivo aprendendo. Eu amo química, e aí a faculdade de química foi realmente um acaso na minha vida, e sabe quando você, sem querer, entra para fazer uma coisa e descobre que é a coisa certa? Foi isso que aconteceu comigo. Nossa, Eu que legal. também tenho muito tempo de experiência, né, na indústria, porque eu trabalhei na indústria, trabalhei tanto em indústria química como em indústria eletrônica antes de ser professora. Eu não sou professora há milhões de anos, eu sou professora há cerca de 6 anos somente, então por isso que eu falo que eu tenho muito que aprender ainda. Mas eu adoro, eu gosto muito de, além de dar aula, de interagir com as pessoas, eu utilizo o meu Instagram para me comunicar com as pessoas que querem aprender química. E hoje eu estou com o meu novo projeto, que é o YouTube, né? Que eu comecei agora a alimentar o meu YouTube. Quem sabe não dá certo, mas uma oportunidade para as pessoas aprenderem um pouquinho de química. Ah, Essa sou eu. bacana. Essa pandemia tá trazendo novas ideias, né? Boas ideias, né? É, Eu, verdade. eu conheci a Lori no ano passado e assim é um prazer imenso. Quando eu mandei a mensagem para a Lori para participar da live isso é fantástico. Toda vez que eu convido alguém para participar, né? Que a pessoa já vibra, a Lori, não, eu vou, já ficou animada, tá? Eu amo isso. E a gente percebe esse brilho que você tem em lecionar. Então vamos lá. Perguntinha. Antes de entrar na pergunta, por que você escolheu o Química na Cozinha, deixa eu fazer uma observação. Eu convidei uma bióloga e depois convidei um físico com especialização em neurociência. E eles passaram por processos parecidos. Igual, você conversa Certo. com um biólogo, o biólogo no colégio, você já olha para ele, ele é nosso médico. Então, assim, falou em biologia, a dor aqui é o biólogo. Eu estava conversando com o Fábio da neurociência, ele já estava falando também em questão de não só dores no corpo, outras coisinhas mais. A minha pergunta, já vou começar perguntando aí, para a professora de química, você sofre também aquelas perguntinhas, professora, como eu consigo fazer metanfetamina azul igual Breaking Bad? Dá para fazer? Vamos fazer? Você também passa por isso? Eu passo, mas eu costumo ser diferente da maioria, tá bom? Por exemplo, quando o aluno fala assim, professora, você sabe fazer bomba? Eu falo, eu sei. Ah, vamos fazer bomba? Eu não posso, mas se eu pudesse, eu faria com certeza, porque eu gosto de ver coisas explodindo. Não sou nem um pouco, não sofro nem um pouco com isso. Então, e eu também faço algumas ameaças. Tipo, quando os alunos falam brincando, ah, você sabe fazer tal coisa assim, eu sou química, toma cuidado comigo, porque eu sei sumir com o corpo. É claro que é zoeira, né? Mas é verdade. Boa. Boa, minha sogra que fala, que é falando, brincando que fala a verdade, né? Vamos lá, É Lore. verdade. Lore,
tira uma dúvida, querida. Por que esse tema? Por que você escolheu química na cozinha? Para quem não sabe, eu comecei a falar, toda vez que eu trago um convidado, é o convidado que escolhe o tema. Em alguns casos eu dou uma sugestão, mas é o convidado que escolhe o tema. E conversando com a Lori, falei, Lori, qual é o tema? Ela já jogou essa. Química na cozinha. Por quê? Bem, porque eu acho que a cozinha é um laboratório de química, para começar. E é um laboratório acessível a todo mundo, mas ninguém sabe disso. As pessoas sempre enxergam a química como algo paralelo à realidade delas, quando na verdade dentro da casa delas elas têm um laboratório de química ali, acessível para todo mundo, que todo mundo tem acesso. Também porque eu gosto muito de cozinhar e gosto muito de comer. Então, por isso. É a nossa química amante do café. Ah, quase nada. Então, deixa eu aproveitar, nós recebemos várias perguntinhas aqui, e aí, lógico, como eu disse, a ideia não é uma aula, é um bate-papo. Entre essas perguntinhas tem algumas dúvidas que são minhas, e aí a galerinha aí pode ficar também à vontade para perguntar. Mas já falando sobre café, nós temos uma química aqui, vamos falar sobre um tema química na cozinha, e a nossa amante de café, e a dúvida que eu tenho aqui anotado pelo Ricardo. Ele diz assim, ó, ele mandou lá na janelinha que nós abrimos, assim, pergunta para a professora se eu preciso esperar a água ferver para fazer o café. Manda a nossa Não química. precisa. Não precisa? Não precisa. Não. Na verdade, o café ele é melhor extraído a 90 graus Celsius. Aí a gente não tem um termômetro em casa para medir a temperatura, né? Então, o que a gente faz? A gente aquece a água e nas primeiras bolinhas, sabe? Quando a água começa a evaporar no fundo sei lá, da chaleira, de onde você estiver aquecendo, você já pode parar aí e já coar o café na hora. Não precisa. Só que a gente tem uma coisa que eu acho que é interessante ressaltar, é que a gente está em São Paulo. Em São Paulo, a água não entra em ebulição a 100 graus Celsius, é um pouco menos, né? Agora, quando você está na praia, é 100 graus Celsius. Então, lá na praia, se você deixar ela aquecer, o que vai acontecer? Você vai jogar aquela água vai queimar o pó do café. O seu café vai ficar mais amargo por conta disso, tá? Então, é interessante você tomar esse cuidado. Aqui em São Paulo, você não vai queimar tanto, porque a água não chega a 100 graus, né? Ela já vai ser menor já, por causa da pressão. O nosso café aqui é o melhor, então. É melhor, sim, com certeza, não tenha dúvida. Lá, provavelmente, ele fique mais amargo. Tanto é que se você... Aos lugares mais altos, até fica melhor ainda, porque o café vai ser coado numa temperatura menor. É isso mesmo. A gente cresce naquela orientação de borbulhar, né? Filho, tá então, lá, mas nas tá primeiras borbulhando bolinhas já tá bom. Entendeu? Porque quando começa as primeiras bolinhas é que soltar começa... lá no fundo, se soltar nas paredes. Isso mesmo. Você não precisa esperar ela entrar em ebulição de fato, né? Então, é isso que eu tô falando. Então, Eu cresci e a minha mãe falava, ó, fica de olho. Quando ferver, quando começar a borbulhar, quando começar a sair para fora, aí você pega. é porque é fácil de visualizar, né? É fácil visualizar, era a referência que eles tinham. Ó, tenho ó, a galerinha então que já é amante ao café aí, já vai a dica então. Então já vamos ficar de olho nas bolinhas aí, ó. O resumo, que é o Thiago, né? Mapa mental, ele falou assim, ó, já comenta a química que acontece para você fazer iogurte todos os dias. Que acho que kefir. Kefir. É porque eu faço kefir, né? Mas kefir são O kefir são lactobacilos, né? Na verdade, é um micro-organismo.
Aí você tem o quê? Você tem Aí tem um nome bem técnico para isso que eu não lembro. Você tem um monte deles, né? Um montinho deles. Aí você coloca eles no leite. Eles vão se alimentar no leite. Eles vão se alimentar do açúcar do leite, que é a lactose. Então, o que vai acontecer quando eles começarem a se alimentar? Eles vão consumir a lactose e eles vão ficar azedando o leite. Porque eles vão tirar o doce, né? São os probióticos, exatamente. Alguém disse aí. Ah, quem Então, falou eles vão... é bióloga aí, é Juliana Dubeck, Ai, ela teve na nossa live. tá certo. Mas Ela é também exatamente faz. isso. Ele vai consumir aquela lactose, vai azedar o leite, e aí o leite vai acabar ficando mais grossinho, né? Que é o iogurte, tem gosto de iogurte natural. Ele pode ficar tão azedinho assim que ele parece até cream cheese, sabe? Se você coar ele e tirar o soro dele. Eu Nossa, acho uma delícia, consumo todos os dias, para mim é vida. agora, Lore, me tira uma dúvida. Que é essa é uma pergunta aqui, ó. Renata é física. Ela fala assim: consigo fazer economia na cozinha com um pouco de conhecimento na química? Consegue. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Manda aí. Olha só. A gente aprende, lá no começo, quando a gente começa a aprender química, a gente aprende propriedades materiais. Quando a gente aprende propriedades materiais, a gente aprende que quando uma substância vai mudar de estado, ou quando a água vai entrar em ebulição, ela se mantém numa temperatura constante até que toda a água passe para o estado vapor. Então, aonde que eu posso economizar aí? Eu posso, por exemplo, quando a água começar a ferver de uma panela, eu posso abaixar aquele fogo. A temperatura não vai aumentar mais. Ela vai ficar naquela temperatura até que toda a água evapore. Então, eu posso economizar gás. É mais comum as pessoas fazerem isso com a panela de pressão. Então, quando a panela de pressão começa o tititi dela lá, que ela já chegou já está controlando a pressão interna, você pode abaixar o fogo, que ela não vai sofrer nenhuma alteração ali. Vai se manter naquela temperatura até que tudo mude, né? Então, você pode economizar gás. Esse é um exemplo. Outras coisas que você pode pensar também se você conhece as propriedades de materiais que se misturam, que não se misturam, você também consegue economizar facilitando a sua vida por menos etapas. E outra coisa é sobre, por exemplo, você vai fazer macarrão. Macarrão é comum, né? Porque as pessoas fazem bastante assim, quando elas viajam em grupo, não tem nenhum cozinheiro, aí eles gostam de fazer macarrão. Se você colocar a água para ferver sem o sal e sem o macarrão, esperar a água ferver e depois adicionar o sal e o macarrão, é mais rápido esse processo do que se você adicionar o sal ou o macarrão primeiro. Entendeu? Se adicionar o sal Genial! na água, esperar ferver vai demorar mais. Então é melhor você ferver a água primeiro, depois adicionar os compostos que você quer adicionar ali. Então tem isso também. Então você consegue economizar gás conhecendo química. Isso é interessante. Nossa, eu vou fazer eu vou fazer uma perguntinha aqui, e essa pergunta ela é minha. E dentro dessa pergunta eu já vou encaixar outra que não estava combinado. Tem muita coisa que não está combinado. Eu até brinquei nessas lives aqui, a do Beck está de prova aí, a Michelle está de prova. Eu não sei se eu vou aproximar mais a amizade ou se eu vou perder os amigos. Porque eu coloco os amigos em cada enroscada. Então vamos lá. A minha pergunta é, e aí já é a questão de limpeza. E aí, coisa que já aconteceu várias vezes, quer dizer, várias vezes assim, alguns anos atrás. Por que ainda está no meio da cozinha? Por que eu não posso misturar a água sanitária? Nem com desinfetante, nem com ajax, nem com vinagre. Por que eu não posso fazer isso? Eu lembro que eu fiz uma vez, era recém-casado, nós fomos limpar o banheiro e quase deu óbito. Então, tem duas coisas aí.
A água sanitária, ela é um composto que ela tem um negócio chamado cloro ativo. Se você ver a embalagem dele, vai estar escrito isso. O cloro ativo é o gás cloro e ele é venenoso. Então, qualquer coisa que você faça, que você provoque a liberação desse gás, é como se você adicionasse um acelerador, entende? Do processo. O gás vai sair de qualquer jeito, só que ele sai muito lentamente. Não é prejudicial. Aí, quando você adiciona um outro produto, pode ser o vinagre, eu acho que nem é o vinagre que faz isso. O vinagre vai mais neutralizar, mas um outro composto que ele vai acelerar esse processo e vai sair muito gás. Isso pode mesmo fazer mal. Entende? Tipo assim, pode causar um problema. Outra coisa que acontece, que é muito comum em produtos de limpeza, é que tem produto de limpeza que tem como princípio ativo um composto que contém amônia. Não o amoníaco necessariamente. É que é um nó-mão, assim, desnecessário a gente falar aqui, mas essa amônia, ela também pode ser desprendida com a adição de alguma outra mistura ali no meio daquele composto. Então, assim, olha, eu até conversei sobre isso essa semana com um aluno meu, na segunda-feira. Eu falei para ele, os produtos químicos, eles são feitos e eles são pensados para determinadas funções. Então, quem somos nós, meros usuários, a querer mudar tudo que aquele cara, aquelas pessoas pensaram cientificamente naquilo? Quem sou eu para adicionar vinagre em tudo? Entende? Porque vinagre virou um negócio santo, né? Vinagre serve para tudo. Ele vai desde emagrecimento a limpar tudo. Ele é fantástico. Meu, mas quem sou eu, né? O vinagre não foi feito para eu consumir? Por que eu vou colocar ele, sei lá, na Cândida? Então, eu acho que a gente pode partir desse princípio. O cara que produziu aquilo, ele pensou na função, né? Ele usou produtos químicos pensando na solução de um problema. E aí a gente vai e causa todo aquele transtorno no coitado do produto químico. E aí, mas no caso da água sanitária, é a liberação do gás cloro, que é muito perigosa mesmo. E no caso do desinfetante, normalmente ele é composto de amônia, e também a amônia também pode ser prejudicial. Você lembra de algum perigo, de algum risco que pode ser evitado assim, com alguma informação química na cozinha? Assim, de prato, bate pronto, alguma coisa que vem em mente? Algum risco? Uma coisa que eu posso evitar. Eu acho que... Olha, não vem nada na minha cabeça. Mas eu acho que a cozinha ela tem um perigo, um risco normal, que seria mais de acidente mesmo, acidente físico, sabe? De se queimar, de derramar óleo, jogar água no óleo, né, gente? Por que quando você joga água no óleo quente, espirra muito óleo e é muito perigoso? Porque, gente, a água e o óleo não se gostam, né? Eles não têm afinidade. E aí o óleo vai jogar ela longe. E a água super quente em você te queima, né? Isso é um conhecimento químico também. Sim, sim. E aí, falando de óleo, antes de responder, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, e aí depois vou fazer do Gimber. Ele escreve aqui se o kefir é uma reação química ou se é biológica. Esse é o Guilherme, o nome dele. Então segura do Guilherme aí. Deixa eu aproveitar, já que você falou em óleo. Onde que entra o perigo do reaproveitar o óleo? O reaproveitar, que eu estou querendo dizer, é você pegar o óleo e frita lá a batatinha, peixe. Dá uma peneirada, o peixe dá uma peneirada, joga no vidro. Aí depois vai fritar a coxinha, usa o mesmo óleo. Aí depois vai fritar o mesmo óleo. Qual o perigo nisso? Quimicamente falando. Você sabe quando eu estava fazendo faculdade, eu tinha uma professora de bioquímica e uma vez ela contou uma história sobre isso. Eu vou usar o que ela disse para mim, tá? Ela falou que é o seguinte, que quando você aquece o óleo,
E você sempre faz isso misturado com o ambiente, né? Sempre em sistemas abertos, certo? Então, quando você Sim. tem um sistema aberto, você deixa o oxigênio em contato com aquilo. Então, o que, que vai acontecer? O óleo ele vai se degradar já meio que naturalmente por conta do aquecimento e ele vai sofrer oxidações por conta do oxigênio. Então, ele vai gerar novos produtos, como os aldeídos, cetonas, que são compostos químicos que não fazem bem para você. Então, você vai lá, aquece o óleo, frita um monte de coisa. Aí, poxa, né? Você não quer jogar aquilo fora. O óleo tá tão bonitinho, você dá uma peneiradinha ali e guarda. Aí você pega aquele óleo de novo e joga na panela e vai fritar outras coisas. Aquele óleo já não é mais o mesmo óleo, porque você já aqueceu ele. Ele já perdeu parte da natureza dele, Verdade, né? digamos assim. Ele já perdeu parte do que ele era. Agora ele tem outros compostos ali. E você vai gerando mais compostos. A minha professora falava uma coisa muito interessante. Ela falava que quando você quer comer um pastel na feira, que não tem nenhum problema de você querer comer um pastel na feira, vá de manhã. Nunca vá depois das 11. Porque o óleo que está ali é velho demais. E o óleo Caramba. fica no material que você vai comer, né? Então você vai comer não só aquele negócio, aquele pastel engordurado cheio de aldeídos e cetonas, que são coisas que não são boas para você. Então, Opa, esse é o problema do óleo. ó a dica aí de ir no pastel aí, gostei. Boa, 7 da amei. manhã, hein? É o horário. Ô, Lori, manda aí a do Guilherme. Kefir é uma reação química ou biológica? É biológica. Na verdade, assim, as reações biológicas são químicas. Entende? Eu vou dizer Sim, que é uma reação bioquímica. bioquímica. Porque o que acontece? Aí vem aquele caso que eu falei, né? A gente sempre vê a química como algo em paralelo. Quando, na verdade, nós somos feitos de produtos químicos, né? Então, o kefir, no caso, ele se alimenta e é um processo metabólico que acontece ali, que são reações bioquímicas que ele está fazendo. Ele tá consumindo a lactose e liberando gás. Então, não posso dizer nem que é químico ou biológico, eu tenho que dizer que é bioquímico. É as Nossa, duas coisas, legal. tá? Ô, Lori, eu tô tentando organizar ainda esse negócio de live, que ainda não tô acostumado. Mas o que que acontece? O Instagram, quando ele vai cortar, ele avisa 20, 30 segundos, e aí dá aquele corte tramontina. E aí eu me perdi um pouco no horário que nós começamos. Aqui no meu, nós temos meia hora ainda. E aí eu queria dar uma paradinha para dar um alô para essa galera que está com a gente, ó. Tem uma turma que eu conheço, que você conhece aí, ó. Sociedade Astronômica está sempre em todas as lives. A Gabi, o Guilherme, a do Beck participou. Mas O quem aí, ó? Adriel tá aí, né? Adriel, Maria Agora eu consigo Clara, ver. a A Ana Trota que, Luísa. a Trota que não falta, a Elaine também que não falta. Ai, gente, ele disse que não vale o esforço madrugar para comer pastel, também acho. A Michele, Ai, gente, eu amo pastel. Pastel é meu ponto fraco. Pastel e coxinha, pelo amor de Deus. Por isso que eu já fiquei preocupado com óleo, viu? Pastel, coxinha e batata frita. adoro. Tiago, Batata frita nem tanto, mas o resto eu gosto. tá, meu, gente, obrigada por participar. Obrigadão mesmo. Um prazer ter vocês aqui, ó. Universo Genial, Jefferson, presente em todas as lives. Gente, um forte abraço aí para vocês. Vamos lá. Valeu, galera. Adriel, pastel é bom demais, realmente, eu amo. A Ana Luísa é outra também que aparece aí, ó, melhores professores. Saudade de vocês, esses alunos maravilhosos. Vamos A lá, gente vai se ver ainda esse ano, eu acho. esperança. Né? Ai, Ô, ai. Lore, conversando com você, na verdade, quando eu convidei, eu lembrei de um fato na minha vida.
com o meu pai. Meu pai bebia muita cerveja, e aí, devido à saúde, ele parou de beber na rua e ele bebia em casa. Então, de vez em quando, ele bebia uma cerveja em casa. E ele fazia um negócio que eu não sei aonde ele aprendeu aquilo. Não sei. Meu pai, ele tinha até o quarto ano, que era o antigo quarto ano. E o que ele fazia? Ele pegava a cerveja, ele não conseguisse beber toda a garrafa, ele pegava a cerveja e colocava um garfo, ou uma colher, ou uma faca. E deixava na geladeira. E uma vez eu perguntei para ele, pai, por que isso? E ele, para a cerveja não ficar choca. E aí, isso muito tempo atrás. E aí, esses dias, conversando com você, preparando esse bate-papo, veio isso à mente. E aí eu percebi que é cultural. Existem muitas pessoas que fazem isso mesmo, para não deixar a cerveja choca, com a ideia de segurar o gás. E aí, professora de química, responde, funciona ou não funciona? Seja Posso cerveja, dizer que é placebo? É placebo. Fique à vontade. Então, porque na verdade, o que acontece? O gás, ele é espertinho, né? Ele sai por todos os lados. Ele não vai ficar preso por uma colher, entende? Então, na verdade, isso é placebo. O que você tem que fazer para reduzir a saída do gás é gelar. Gelar funciona. Fechar bem. Isso funciona. Agora, não, é placebo. Mas a gente acredita em certas coisas, né? E a gente faz. Então, no caso da garrafa, não. Quando você abre uma garrafa, e aí é física, né, Narcisa? A pressão interna iguala a pressão externa, o gás sai, porque tá com uma solução saturada lá dentro. Então, o gás vai sair. Aí, se você colocar uma colher ali, o gás vai continuar saindo. Não vai ter nada que impeça ele. Então, resfriar é uma boa, porque você reduz, né? Você faz com que o gás fique mais tempo na solução, mas não vai, é placebo. E a ideia do sal na bebida? Isso funciona. Lembra que eu falei que quando você vai fazer macarrão, você adiciona o sal só depois que a água ferver? Por quê? Porque quando você adicionar o sal na água, o ponto de ebulição da água vai ficar mais alto. Sim. Então, em vez de 100, vai entrar em ebulição 101, sei lá. Não chega a 101, né? Mas aumenta. Já no caso do gelo, o ponto de fusão diminui. Então, o gelo fica mais gelado, se é que você me entende. Em vez de ele entrar em fusão a 0 graus, ele vai entrar a -1, por exemplo. Não é -1, tá? Tem que fazer uma conta. Não é uma coisa assim tão simples. Mas é isso que vai acontecer. Ele vai gelar mais. O ambiente vai ficar mais frio. Então, jogar gelo, sal no gelo funciona, e jogar álcool no gelo também. O álcool também? Nos dois casos. Também. Porque você está adicionando um composto. O sal funciona melhor. Eu já fiz com álcool. Com sal eu não recordo. Com álcool eu já fiz de molhar uma latinha, molhando a latinha por fora, e pegava um pano, um papel, encharcava no álcool e envelopava ela e colocava ela no gelo. Então realmente dá. É engraçado, Lore, que assim, existem algumas ideias e mesmo a pessoa não tendo conhecimento na química ou na física, ela já utiliza. Acho bacana isso. Eu trabalhei numa empresa e nós fazíamos churrascos e eu não era da área da educação, nem de física, nem de matemática. Trabalho no setor de projetos. E todas sextas nós fazíamos churrasco. E tinha o hábito de pegar as bebidas, a gente colocava em tambor, colocava o gelo. E olha como era uma indústria química, tinha muito álcool. Então, mergulhava álcool. E realmente funcionava, mas sem nenhum conhecimento, digamos assim, profundo em química.
Acho muito legal Mas isso. você sabe que esse é o ponto, por isso que eu gosto tanto da química na cozinha. Tem uma matéria que eu dou, que aí alguns alunos aqui vão saber, que chama estequiometria. Então, é um nomão, né? Nossa. E eu sempre, quando eu vou dar essa matéria, eu falo de brigadeiro. Por quê? Porque todo mundo sabe fazer brigadeiro. Para começar, todo mundo gosta. E aí eu vou falar de quê? De proporções. Então, por exemplo, dentro da cozinha, quando você vai fazer qualquer coisa, você vai seguir qualquer receita, você pode fazer a quantidade que você quiser, se você seguir aquelas proporções, não é? Sim. Então, esse é a parte da química que envolve cálculo. As proporções estequiométricas. Também está dentro da cozinha. Então, eu falo isso para as pessoas, eu não sei fazer tal conta. Não, você sabe. Se eu colocar comida no lugar ou dinheiro, você vai saber fazer. Você não sabe fazer com elemento químico, mas com dinheiro e comida você sabe, é certeza. Então, assim, é exatamente isso que você falou. Tá tudo misturado, tudo no meio, só que as pessoas acham que não tem nada a ver. Tem um gato no meu colo. Como que é o nome do gato? Gato? Você falou que tem um gato aí. Como que é o nome do gato? É gato. É gato! É. Coisa de Lore, só Lore mesmo. É. Tadinho. Vamos lá. Tem uma. Eu segurei aqui uma pergunta, uma observação do Marquinho, mas enquanto isso, você falou uma coisa que eu acho muito interessante. Tem um professor Ildeufrânio, física marginal. Ele está num trabalho agora de professores para o mundo melhor. Ele usa uma expressão que é assim: você sabe física, só não sabe que sabe. E achei isso, e eu gravei isso. E serve, lógico, serve para química. Isso. Você sabe química, só não sabe que sabe. Eu Exatamente. Sensacional. Vamos lá. Do Marquinho aí, o Marquinho tá falando em cerveja, por que não inventaram ainda um sistema para gelar com nitrogênio? A galera ama o nitrogênio, né? Nitrogênio e gelo seco. Quer dizer, gelo seco é o pó, é o primo pobre, né? Mas fala nitrogênio. Mas eu acho que o gelo seco é até melhor, hein? Mas no caso do nitrogênio, Marcos, é meu cunhado esse rapazinho aí, tá? Então, no caso do nitrogênio, você não vai gelar, você vai congelar a cerveja, né? Porque o nitrogênio é muito frio, então não tem condições. A gente tem que pensar que o ponto de congelamento, né, das coisas não chega a tanto. Então, se a gente chegasse a um menos 3 graus, já seria bem legal. Mas o nitrogênio é quanto, hein? Quantos menos é? É muita coisa, né? O líquido. Agora, eu não lembro agora, mas... Eu também não lembro. Agora, o Lore, você falou uma coisa que eu fiquei encucado aqui, né? Alguns anos, digamos aí, muitos anos atrás, sei lá, 10, 15 anos, era normal você pegar o trem e você se deparar com um vendedor de sorvete vendendo seu sorvete e com gelo seco. Hoje não é. Hoje, para você encontrar gelo seco, é uma dificuldade. E por quê? Você sabe alguma coisa? Lógico, eu percebi isso porque eu precisei comprar. Então, quando você precisa comprar, eu falei, nossa, eu lembro que eu entrei numa sorveteria, porque a primeira vez, deixa eu abrir meu coração aqui, a primeira vez que eu fui dar aula de laboratório e fui usar gelo seco. Primeira vez. Eu falei, vou comprar gelo seco. E é onde eu vou comprar gelo seco? Na minha cabeça, sorveteria. Porque eu cresci vendo o sorveteiro, o rapazinho lá vendendo sorvete, no trem, com o gelo seco na boca, soltando a fumacinha. Então cheguei na sorveteria, falei assim, moça, vocês vendem gelo seco? Ela olhou assim, você não tem o que fazer? Eu falei, eu tenho. Eu brava. Aí o dono da sorveteria, acho que ele, não, para que é? Aí expliquei para ele, não, nós não vendemos. Mas mesmo assim ele não estava acreditando, não. Ele estava achando que era
uma pegadinha. Aí depois eu descobri que não era tão acessível agora, né? Que eles mudaram. E hoje já é um processo mais. Hoje é difícil você já encontrar. Em algumas. Ou indústria, alguns lugares para festa você encontra. É. Mas eu percebi que você não tem mais essa facilidade. Então, eu acho que isso acontece porque de uns 15 anos para cá, o produto, a venda, 15? Acho que mais, hein? Acho que uns 20 anos para cá, os produtos químicos começaram a ser, não é monitorados a palavra, é ser fiscalizado melhor, dizer assim. E aí, sempre quando você tem um produto que pode causar algo, ou que pode fabricar algo, ele passa a ser proibido e venda controlada. Então, por exemplo, antigamente, o álcool 99% era vendido na esquina. Como ele é inflamável, ele não é mais vendido na esquina, ele é proibida a venda. Agora você precisa de autorização da Polícia Federal para comprar. Por que a Polícia Federal proíbe? A Polícia Federal e a Polícia Civil, ela proíbe por fabricação de drogas. E o Exército proíbe por fabricação de armas. Arma. Então, quando você vai comprar um produto, no caso do CO2, eu acho que o CO2 é Polícia Federal e Civil, ou só Civil. Por quê? Porque o CO2, ele também é prejudicial à saúde, né? Sim. Se você estiver num lugar fechado, liberando CO2, é o mesmo que você ligar o carro e se trancar e esperar a fumaça, né? É a mesma coisa. É até mais puro, vou pensar bem. Ah, Então, ele tem um risco de saúde aí. Por isso que a venda passou a ser controlada. Mas antes não tinha controle nenhum, né? Tanto é que eu já entrei numa empresa, por exemplo, eu entrei para trabalhar em algum lugar uma vez e tinha lá no laboratório um produto extremamente perigoso. Como que esse produto está aqui? É simples. Antes, isso era liberado a compra, entende? Então, a pessoa quis comprar e comprou, tinha alguma utilidade para ele, mas hoje é totalmente proibido, né? A gente já não faz mais isso. nossa, Então, eu acredito que aconteceu isso. Olha, Gabriel! Não tinha tem, visto tem, ele. tem mais alguém aqui? Tem deixa eu ver, o Murilo falando assim, ó, quanto tempo, Lore, Desde desde TV. TV. Nossa, ele me conhece há muito tempo. Muito tempo. Tem gente, uma galera boa aí. Vamos lá. Outra perguntinha que fizeram, Lore, foi em questão da pipoca, né? Como que funciona esse estourar, o processo dessa pipoca? Também é um processo químico? Eu acho que é um processo físico. É químico porque muda a composição. Então é químico. Químico e físico. O que acontece é que a pipoca, ela tem dentro dela, e é bem biológico isso, dentro dela ela tem uma região com água. E aí quando ela está lá no óleo, ela aquece aquela água, ela vira gás. Então quando vira gás, o gás expande. Então é como se ela virasse do avesso. Entende? Como se o milho virasse do avesso. E aí muda um pouco as composições químicas dele, né? O milho, ele tem uns compostos que depois se fragmentam em amido. Eu não vou lembrar agora. Mas muda um pouco a composição, assim. Na verdade, se transforma, né? Biologicamente vai dar na mesma. Você comer o milho ou a pipoca. Mas o que acontece com a pipoca é isso, ela vira do avesso. Porque tem uma regiãozinha lá com água, aquela água vira gás, então ela expande, estourando a pipoca. Vou fazer pipoca e já volto, segundo a Letícia. Ô, Lore, me tira uma dúvida. E aí eu vou, como eu estou um pouco perdido aqui em questão do tempo, eu vou entrar em umas dicas e aí depois a gente volta agradecendo a galera aí e vamos respondendo as perguntinhas ainda. Na área da química, que conselho que você dá para essa galera que está em dúvida se vale a pena entrar, se vale a pena fazer um curso de química? Que conselho você dá? Realmente vale a pena, não vale a pena?
Vamos lá, você tem... Eu tomar um gole d'água. Então, deixa eu melhorar a pergunta. Eu vou fazer Não, igual eu fiz para a Michelle. Eu coloco você numa sala de 50, 60 pessoas que estão em dúvida se querem fazer um curso de química. O que você falaria? Eu falo que a área da química é uma das melhores áreas que tem. Ela só é muito mal divulgada, porque o químico aqui na nossa região, vou falar mais da nossa região, porque eu sei que não é assim em todo o Brasil, mas aqui na nossa região, por exemplo, se você caminhar na Raposo Tavares, cerca de 10, 15 quilômetros, você vai cruzar com uma indústria química a cada quilômetro. Sim. Seja ela farmacêutica, produto de limpeza, de alimentos, cosmético e matéria-prima, que é a de base. Então, quando você pensa, eu vou fazer química, eu vou fazer o quê? Vou dar aula? Não. É muito difícil você dar aula. Pode ser que você dê aula, mas é mais difícil do que você pensa. Porque se você for procurar na indústria, tem vaga, tem área. Você pode trabalhar a indústria de alimento, a indústria têxtil, a cosmética, a de produto de limpeza, que mais? E a indústria de base, né, que é inteiramente química, na verdade. Então, você tem muita opção. O que acontece é que a química ela é mal vista já desde sempre, por alguma razão que eu desconheço. Não sei por que exatamente existe essa aversão à química, né? E aí as pessoas acham, nossa, mas eu não quero dar aula. Mas aí se ele entra numa empresa, deixa eu pensar numa empresa de produto de limpeza, ele vai descobrir que lá dentro toda a área de laboratório é química, todo o desenvolvimento de produto é químico, todo o controle de qualidade é químico, garantia da qualidade, se não for biólogo, é químico, entende? Ou farmacêutico, né? Mas assim, a área da química é muito grande mesmo. Só para vocês terem uma ideia, eu não tenho certeza se ele está aqui, que eu não acompanhei. Mas um aluno meu entrou esse ano na faculdade, na engenharia de alimentos. E ele arrumou um trabalho agora, no meio da pandemia. Está trabalhando com química, dentro de uma empresa de alimentos. Então, é muito complicado. É muito fácil, na verdade, você arrumar um emprego nessa área, desde que você procure, né? Então, se você quer trabalhar, se você tiver curiosidade de ciência e aprender um pouco de química, você vai gostar de química. Porque a química é um conteúdo que faz muito sentido, entende? Porque ela estuda tudo. E aí você vai conseguir se colocar no mercado e se sair muito bem. Não é uma área que você vai virar professor, porque tem essa ideia, né? Vou virar professor. Não quero ser professor de química. Professor de química, gente, não tá sobrando por aí. Isso é fato. Sim. Tem muito professor que dá aula de química que não é químico. É mais fácil até do que se encontrar químico por aí. Então é uma área enorme, gigantesca. Você pode trabalhar em muitos departamentos. Você pode trabalhar até com aerosol, sabe? Até em metalúrgica, porque eu já trabalhei em metalúrgica. Então, você está falando, eu trabalhei numa empresa 5 anos, e aí eu trabalhava com um projeto de moldes, né? A gente fazia os moldes plásticos, tinha injetora, só que o que essa empresa fazia? Ela envasava aerosol. Então, vou citar alguns nomes que fazia parte, Gelol, alguns desodorantes, então toda essa linha. A empresa ela se divide em duas partes. Tinha a parte metalúrgica, que era a parte que produzia, a própria empresa produzia os moldes, a própria empresa injetava o atuador, as válvulas, e ela mesma envasava o produto. E tinha vários químicos lá. Foi tanto nessa empresa que eu brinquei que toda sexta-feira tinha churrasco, e aí tinha brincadeira de jogar o álcool lá no gelo. Agora, será que esse conflito, Lori, em questão da química, não associa um pouco também com a matemática? Porque a pessoa pode pensar assim, eu não quero ser químico porque eu tenho dificuldade com matemática. Porque a matemática virou um vilão
não sei se virou um vilão, se ela sempre foi uma vilã, mas de muitos. Então, assim, eu não vou fazer química porque é matemática. Eu não vou fazer física porque matemática. Tem uma aluna nossa aqui, que eu não vou citar o nome, mas nós amamos muito, quer dizer assim, professor, eu amo a parte de engenharia e tal, mas não suporto matemática. Será que não é isso? Será que não é devido à matemática? A área de exatas, né? Tipo assim, abrangendo, porque existe mesmo um medo real da exatas, assim, bem, bem desnecessário. Mas olha, eu vou falar para você uma coisa. Eu dou aula para um menino no particular e ele vai muito bem em matemática e física. E ele vai muito mal em química. Você tem uma ideia, na FUVEST ano passado, ele praticamente zerou química. E ele praticamente gabaritou matemática e física. Entenda que o problema dele não é conta. O problema dele é a parte da química que é humanas. Porque química tem muita parte que é decoreba, entender. E eles não enxergam isso, eles ficam focados só na parte de exatas. Não é exatas, é uma ciência da natureza, né? A gente estuda a natureza. Não necessariamente a gente está estudando os cálculos da natureza. Acho que física faz muito mais isso do que química. E, no entanto, existe mesmo esse medo real da exatas. E aí eles olham e falam, mas exatas eu não quero. E assim, é uma coisa que eu realmente não consigo entender o porquê, assim, sinceramente. Eu gostaria de entender. Antes de você responder a pergunta do Celestino Thiago. aqui, ó, do Thiago, sabe o que eu penso? Eu acredito que isso funciona para física e funciona para química. Quando você consegue... A física, a química, ela consegue trazer sentidos para alguns cálculos matemáticos. Eu acho que essa é a parte bacana. Que a pessoa faz o cálculo e aí quando a química mostra o negócio funcionando, né? Então, acho que isso acaba facilitando também. Então, eu acho que o laboratório é uma estratégia sensacional, né? Mas é um desafio, é um desafio. Lori, manda lá, a do Thiago aí, ó. Você conseguiu ler? Nossa, mas Thiago, vanádium, sério? Que é nada mais que água fervida, por favor. A farsa então, na verdade, eu acho que eu posso, nem vou falar só do vanádio, tá? Vou falar das águas vendidas, que elas purificam, elas fazem milagres, né? Tipo, tem umas águas aí que evitam até o câncer, é sensacional, é inacreditavelmente sensacional. Eu acho incrível. Enfim, na verdade, tudo que a gente consome vai para o estômago. Tudo vai ser tratado no estômago, absolutamente tudo. A não ser que você injete na veia ou no músculo. Mas você tomou estômago. Aí quando chega lá no estômago, o que acontece? Vai reagir com o ácido que está ali, que é seu, faz parte da sua digestão. Vai reagir com as enzimas que estão ali, que também é sua, faz parte da sua digestão. Então, na verdade, quando eles adicionam alguns compostos, por exemplo, a água filtrada, eu nem acho que tomar água fervida é bom. Se você está tomando água potável, que vem da Sabesp, ou que você compra lá no seu galão, dito mineral, tá ok, você não precisa ferver a água. Isso aí você vai perder, você vai tirar o CO2, o O2 da água. Nem sei se isso vai fazer tão bem para você assim. Sim. Né? Então, agora, se você comprar uma água dita com um produto químico, o que esse produto químico interfere na sua... Ele falou vanádio. Eu não sei, gente. Eu não sei nem se o vanádio serve para alguma coisa no nosso organismo, sendo bem realista. Eu tô aqui me perguntando, porque ele não faz parte dos minerais essenciais. Seria ferro, magnésio, que são essenciais. Vanádio. Então, eu acho que o que acontece aí nesse ponto, eu acho que é importante, é que as pessoas, elas não estudam, que elas não sabem química. Eu falo que ninguém sabe química, eu tenho isso, né? Ninguém sabe química. As pessoas não sabem o básico da química, que é aquilo que a gente aprende no ensino médio. Aliás, é até um pouco menos, tá? Do que o que a gente aprende no ensino médio. E elas são enganadas por esses produtos falsos. Então, você compra um equipamento que vai alcalinizar a sua água. Exato.
Ou então ele vai magnetizar a água. Magnetizar. Nossa, é sensacional. E tem umas garrafinhas, né, que faz isso. Custa super caro. Ou então vai alinhar os com, como que eles falam? É um negócio quântico, né? Que eles, a água, Eu ia falar sobre isso. eles alinham as moléculas. Gente, eu acho isso sensacional, porque as moléculas se alinham normalmente devido às propriedades, né? As ligações que existem entre elas. Isso já acontece. Que negócio é esse que o povo inventa? O filtro de barra é ótimo, Thiago. Fica com ele. Sensacional. Ô, Lori, no meu relógio aqui, ó, tem 3 minutos. Nesses 3 minutos, eu quero... Deve ter um pouquinho mais. Primeiro, eu quero te agradecer. Obrigado aí por esse bate-papo. Deveria fazer mais, vamos fazer mais aí, porque amei. Já te conhecia, trabalhar junto. Mas obrigado por participar. Quero agradecer a galerinha que participou aí. Muito obrigado. E eu gostaria que você fizesse os agradecimentos. E dentro desses agradecimentos, é por isso que eu tenho medo de perder alguns amigos, né? Dentro desses agradecimentos, eu gostaria que você indicasse um livro e um filme. Tá. Então, eu quero agradecer o convite, tá? É muito legal. É a primeira vez que eu faço uma live, deixa eu dizer, tô perdendo a virgindade aqui. É divertido mesmo, é legal, curti, gostei, pode me convidar que eu venho. E aí, assim, um filme. Eu vou falar de filme, eu vou falar de um filme que eu vou fazer uma apresentação semana que vem com uma outra professora colega minha, tá? Que eu vou colocar nos meus stories os detalhes. A gente vai falar do filme Perfume, a história de um assassino, que na verdade é uma ação, né? Que o cara, ele tem um olfato muito aguçado e por conta disso ele vai trabalhar com perfumes. Por isso chama Perfume, mas é a história de um assassino. Então, ela vai falar do contexto histórico, da época, da região, de tudo como funcionava, e eu vou falar da parte química do filme. Então, eu vou recomendar esse filme, que eu acho que é sensacional, e semana que vem a gente vai fazer uma apresentação, então, todos convidados. Eu vou pôr nos meus stories tudo como vai funcionar direitinho. Já pus, mas vou pôr de novo. Outro filme que eu recomendo é o Erin Brockovich. Eu amo esse filme, sensacional, que ele fala sobre a contaminação. Ah, você conhece sim, é da Julia Roberts, muito famoso esse filme. Ela usa uma sainha curtinha e ela é uma doida. olha a minha relação. E ela é uma doida, mas ela é sensacional, eu gosto muito desse filme. E ela faz uma investigação de uma empresa que contaminou as águas com cromo 6. O cromo hexavalente. Lembrei. Muito bom, o filme é muito bom. E aí esse filme eu também gosto muito, também recomendo. Outro filme que eu recomendo, que já é um bem light, é o Lorax. O Lorax fala do meio ambiente. E é uma graça aquele filme. Em busca da trúfula perdida. Nós assistimos esses dias, é sensacional. Muito bom. Ele é ótimo, uma fofura. E aí os livros eu recomendo... Os Botões de Napoleão tá aqui, gente. Eu fiz uma cola de um livro. Os Botões de Napoleão, que falam das 17 moléculas que mudaram a história, né? E é muito legal porque você começa a perceber que você tem que uma molécula química pode ter mudado o rumo de várias coisas que aconteceram aí ao longo da nossa existência, né? Tanto na indústria como na sociedade em si. Então, esse é o livro que eu recomendo. É um livro de química, mas ele é bem leve também, bem tranquilo, bem gostosinho. Lori, eu quero agradecer. Obrigadão aí por participar. Tem uma galera aí que participou bem. Muito obrigado. De coração. Eu acho que foi o Murilo que falou que é advogado e precisou de químico. A galerinha curtindo essa... A Will, gente boa, Will. O Will também está sempre presente nas nossas lives aí, ó. Gente, muito obrigado. Lori, foi um prazer imenso estar aqui com você. Brigadão. Obrigado à turminha que participou. Foi um prazer imenso estar com vocês. Já mostrou aqui 15 segundos. Então, fica o meu agradecimento e se cuidem. Lori, obrigado, viu, querida? Obrigadão mesmo. Obrigada a você. Beijo para todo mundo que participou. Valeu, gente. Saudade também de um monte de gente que disse que estava com saudade de mim aí, que eu vi.
Tchau, turma. E sexta-feira tem mais. Beijo para vocês.